Fala pessoal do canal, aqui quem fala com vocês é o Edson novamente. Desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto senão eu te empurro pro esgoto. E vamos fazer a nossa análise sincera de The Medium, jogo esse que foi lançado no dia 28 de janeiro de 2021 para Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Pessoal, calma que já vai chegar aí pro PlayStation 5 e você vai poder jogar também. Ainda não temos uma data confirmada, mas vai ter o The Medium aí pro PlayStation 5, certo? The Medium é um jogo de terceira pessoa, um survival horror, certo? Com elementos de plataforma focado em narrativa. Como todos vocês já sabem, eu procuro preservar o máximo possível da história, então eu apenas vou contar uma sinopse para vocês do começo do game. Certo? A gente está com a nossa protagonista Marianne revivendo lembranças da cabeça dela, onde ela fala: tudo começou com uma menina morta. Esse é um grande mistério que vai te perseguir do começo até o final do game, e a gente vai poder desfrutar disso no final com muita inteligência. Então, um final meio interpretativo, certo? Então, pode ser que haja a possibilidade de ter um The Medium 2. Vamos lá. Marianne fala sobre isso e logo em seguida Marianne volta a pensar nos problemas que ela vai enfrentar naquele seguinte momento, que é o funeral do seu pai adotivo Jack, certo? Jack acabou falecendo e Marianne, como sua filha adotiva, está preparando seu cadáver para o funeral. Eles são donos de uma funerária, então o corpo de Jack está ao lado da casa de Marianne e ela pega alguns objetos de Jack naquele momento, gravata e uma presilha para preparar o corpo dele para o funeral. Após a preparação do corpo de Jack, Marianne retorna à funerária e descobre que tem uma coisa muito estranha acontecendo ali, onde a gente pode ter os primeiros passos da sua mediunidade. Marianne consegue ver espíritos, e o espírito que ela consegue ver é exatamente o espírito de Jack. Não consegue descansar em paz com a culpa de ter deixado ela. Jack tinha um tipo de tumor na cabeça e foi fazer uma cirurgia que não deu certo. E ele se culpa o tempo todo por ter deixado Marianne. Marianne tenta consolá-lo falando que ele pode ir em paz, que ela vai saber se virar sozinha. Após isso, Marianne se senta à mesa e recebe uma ligação. Essa pessoa, né, na ligação fala que conhece Marianne e que sabe de tudo sobre o passado dela. E que se ela quiser saber um pouco mais sobre isso, ela deve ir ao local indicado por ele, que ele vai contar tudo que ela precisa saber. Marianne então parte nessa jornada e aí a gente vai ter a história completa de Marianne, certo? Não vou falar mais nada que não seja isso, eu acho que é legal quando você preserva a história e deixa a pessoa descobrir por si próprio. Vamos lá. The Medium, vou falar os pontos positivos e vou falar também sobre a gameplay dele. Primeiramente, vou falar sobre a gameplay de The Medium. The Medium é um jogo de plataforma onde você monta, equipa objetos, traz, leva, no melhor estilo Resident Evil das antigas, para poder passar sobre um cenário ou ir para outro cenário. Ela também tem poderes como poder estar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Marianne pode falar com os espíritos e ela ajuda eles a regressar ou fazer a passagem, certo? Para que eles possam descansar em paz. Tipo almas atormentadas, a Marianne consegue fazer elas descansarem em paz. Eu achei muito top isso porque é uma coisa meio diferente. Outra coisa que eu vou falar sobre a gameplay é movimentos de Marianne são muito realistas, porque são movimentos um pouquinho mais pesados, que lembram bastante Resident Evil. Há algum momento que você pode parecer que está em Silent Hills também, pelo clima meio de névoa, aquele clima meio de terror, meio de suspense. Então é um jogo que traz um pouco de terror e traz um pouco de suspense. Você não vai ficar hiper mega assustado, mas sim vai ter momentos tensos que você vai ter que lidar com aquela situação apenas escapando e não confrontando, tá? Ela tem poderes e esses poderes, quando ela está na fase médium, né, quando ela está usando outro corpo dela, ela pode soltar rajadas de eletricidade para energizar equipamentos ou afastar espíritos malignos. Bom, essa é a gameplay de The Medium. É uma gameplay simples, mas ela consegue
cumprir bem o papel dela, porque o jogo é focado basicamente em narrativa. Então o que pega você em The Medium não é a gameplay, e sim a narrativa. Você fica curioso, você quer saber o final da história, você quer saber quem são os personagens te cativam o tempo todo, é um clima de suspense incrível e um clima até macabro das histórias. Você vai achar muito macabro as histórias e você fica ali se perguntando se aquilo realmente aconteceu, se Mary Ann está tendo algum tipo de alucinação. E não, Mary Ann realmente está vivendo aquele momento e conversando com aqueles espíritos que estavam, sabe, engajados naquele local. Cara, é isso que significa The Medium, certo? Outra coisa que eu posso elogiar The Medium é na sua história. É uma história que cativa, é uma história que te prende. Eu não consegui jogar outra coisa que não fosse The Medium até que eu pudesse ver o final. Bom, vamos lá. Pontos negativos dentro do The Medium. Os pontos negativos são uma mecânica um pouco tanto quanto travada. O gráfico do jogo é um gráfico que não remete à nova geração, já que ele foi apresentado para a nova geração e a gente poderia no começo jogar para o Xbox One. E depois a Microsoft foi lá, voltou atrás, falou que esse jogo não rodava no Xbox One, que é uma grande mentira, e deixou ele só no Xbox Series X e S. Então quem teve o One ou One X não pôde jogar o The Medium, que eu achei muita sacanagem, já que a Sony disponibilizou jogos com gráficos muito mais pesados para o PlayStation 4, que vai ser o God of War e vai ser o Horizon Zero Dawn 2, por que não o The Medium não poderia rodar no One S? Acabou por perder vendas dentro do console por besteira. Outra parte que eu acho muito fraca no The Medium é que a dissonância entre momentos que você olha, nossa, que legal o rosto, a expressão da Mary Ann, em momentos que você confunde ela com algum boneco, um NPC da Ubisoft. Então esse é um ponto negativo que ele contrabalanceia. Às vezes está muito bonito, ela muita expressividade, e às vezes está faltando um pouco de expressividade naquele olhar ou naquele pavor dela, entendeu? Tipo, fica balanceado. Tem hora que tá muito bonito, tem hora que tá muito feio. Tem hora que tá muito bonito, tem hora que tá muito feio. E o gráfico é a mesma coisa. Tem hora que tá muito bonito, realista, tem hora que tá muito feio. Então, The Medium ele não consegue se fixar, dizer, não, isso daqui é bonito, aceitável. Não, ele fica transitando, entendeu? Ah, tô bonito, tô feio, tô bonito, tô feio. Por que eu tenho que falar assim pra vocês nesse palavreado mais coloquial, né? Não tão perfeito na hora de fazer análise. É para que vocês sintam o que eu senti. Nem todo mundo que vai jogar vai analisar do mesmo jeito que eu. Então, a gente explica da maneira mais simples possível para não ficar te deixando um pouco travado. Bom, vou falar o que eu senti sobre a trilha sonora. Teve momentos de trilha sonora que eu achei sensacionais e teve momentos que ela foi um pouco mais ausente, focada mais no clima de terror. Então, aquelas músicas mais de suspense, tudo. Então, ele soube, sabe, aí sim ele soube dosar entre músicas e também sobre o tema, né? Terror, e deixar aquela música de suspense para que você pudesse ficar um pouquinho mais apavorado. Cara, o The Medium é um jogo que ele te prende. Ele consegue satisfazer essas pessoas que gostam de jogos que eu falo que assim são interactive movies, né? E o The Medium tá de parabéns. Eu acredito que se a empresa quiser de novo trazer o título num segundo jogo, vai conseguir fazer coisa ainda melhor. O primeiro game só foi um teste mesmo para eles. Eles pediram o nosso feedback no final do game, certo? Eu não consegui acessar por estar no xCloud, mas eu posso dizer para vocês de que tudo que eu pude jogar dentro do game, toda a experiência que eu tive, vale a pena jogar The Medium? Sim, vale a pena jogar The Medium, cara. Eu achei um jogo sensacional, com uma narrativa muito forte, com mistérios muito legais. E eu vou dar uma nota pro The Medium, uma nota 8, certo? Eu acho que o The Medium se encaixa muito bem em jogos aí de casualidade, pra gente jogar tipo um Until Dawn da vida, um Heavy Rain. Tá lá no mesmo nível, no mesmo patamar, e talvez possa sair um novo aí, né? O que seria incrível se a produtora quiser fazer. Ressalvas finais do vídeo. Eu vou falar uma coisa sobre The Medium que você deve ficar atento. Duas coisas, aliás. Primeira coisa, como o jogo é foco em narrativa, preste bastante atenção nos diálogos dos personagens. Isso faz muita diferença para o seu final de game.
E outra coisa, o final do game é interpretativo, sim, mas ele dá a entender duas coisas. Ou o jogo se finalizou naquela proposta, ou teremos um segundo jogo. Aí você tenta analisar o máximo possível, porque o jogo em si ele não tem uma concretização, ele não se finaliza naquele momento. O que passa ou dar a entender que possa vir um novo The Medium, o The Medium 2. Ou não, mas vai muito de interpretação o final, beleza? Grande abraço, seu amigo Joga Sincero. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá trabalho, pessoal. Demorei para fazer essa análise, mas foi com muito coração e muito carinho para vocês. Falou e até o próximo vídeo. Oh, hey! Wait!